fotográfica mesmo, né? Isso estava começando, né? Uma outra coisa que a Globo não fazia, assim, que foi uma sorte, foi colocar. A Globo não colocava pessoas novas, assim, em papéis importantes numa novela das 8, né? Porque era 8, não era 9. Num primeiro capítulo, assim, a Globo, gente nova, assim, era papéis... Não acontecia com a Grazi Massafera da vida. Não, hoje em dia são várias pessoas que são lançadas. Isso virou até uma busca, assim. Virou quase uma indústria com a história da escola de atores deles, Malhação e tal. Na verdade, os produtores de elenco eram no Brasil todo procurando novos talentos. Na época a Globo não fazia isso. Eles investiam bastante medalhões deles. Eles repetiam, os atores da casa eles repetiam. E o famoso estilo de construir construir o astro da Globo. Eles usavam muito fazer isso, mas tinha muita repetição dos mesmos. E aí eu fiz esse primeiro capítulo da Diego, que era Ioná Magalhães jovem. Realmente eu parecia muito com ela, e estava fazendo oficina da Globo. E aí me chamaram para fazer um teste para Pantanal, na Manchete, e aí eu fiquei na Manchete, fiz Pantanal, depois Ana Raio, e algumas minisséries lá. Aí depois voltei para Globo para fazer, aí fiz minissérie, Decadência, novela também 4x4, Indomada, o Clone que está reprisando agora. Mas então, no Pantanal, a Manchete teve muita dificuldade. Não era uma coisa certa, assim, não tinha a estabilidade que a Globo tem até hoje, né? E aí eu sei que o Jardim Jardim, que era o diretor de Pantanal, ele não tinha escolha, ele teve que lançar gente nova. Na verdade, aí ele começou a testar pessoas que ele achava que tinham talento, porque ele não tinha pessoas conhecidas para botar nas produções dele. E deu muito certo. E assim, ele foi um fenômeno. Então a Globo começou a perceber que não interessa se a pessoa tem uma cara muito conhecida, se não é conhecida do público. O que interessa é se a pessoa tem talento. E começou o processo de lançar novos talentos, que é o que acontece até hoje. Então, de apostar em novos talentos, às vezes acerta, às vezes não acerta, mas eu acho que é uma atitude muito saudável, que hoje qualquer emissora que faz teledramaturgia adota essa conduta de lançar, de apostar em novos talentos. Concordo, assim, que sempre se fala que o ator precisa fazer TV, deve fazer teatro e merece fazer cinema. Eu acho muito bacana isso, porque a visão que ainda se tem é muito essa, né? Que a TV ela é muito para te pagar um bom salário, para te ter uma boa grana. Que o teatro é muito cultural e que o cinema é o grande ápice do ator. Eu acho que não, acho que na verdade isso varia muito, porque a TV depende do contrato que você tem. Tem gente que faz contrato só por obra, e assim, se é um contrato por obra, se é uma novela, você vai ficar 8 ou 10 meses. É igual qualquer trabalho. Trabalhando, depois vai. Se é um contrato longo, né, um contrato de exclusividade, aí sim, aí você tem uma estabilidade. Mas tem peças de teatro de sucesso, de anos de carreira, onde as pessoas ganham dinheiro, de fato, né? Então, assim, por exemplo, Inimigas Íntimas, que a gente estreou há quase 4 anos, esse ano a gente parou um pouco e a gente vai ter temporada só em outubro, no São Pedro, porque a gente tem outros projetos que a gente resolveu tocar, então a gente deu uma parada. Mas não foi para outros estados? A gente foi só pro Rio, no verão do ano passado. Mas esses 3 primeiros anos da Inimigas Íntimas, a gente ganhou dinheiro com assim, uma certa estabilidade, porque a gente toda hora estava fazendo temporada, fizemos turnê no interior, e fomos pro Rio. O mesmo sistema de uma banda que passou, mais ou menos. Só que com um custo bem mais baixo. Mas também com público, geralmente, né, como é por ser teatro, mesmo que seja um teatro grande, vai ter no máximo 1.000 e poucas pessoas, né? E, na verdade, banda de música às vezes é um público bem maior, né? Então também pode cobrar mais caro. Mas, então o teatro pode dar dinheiro também, e não só precisa ser uma coisa comédia boba, não precisa. Muita peça de qualidade, com texto de qualidade, que as pessoas ganham bem, e ganham dignamente. Sim, o teatro tem seu público mesmo, né? Ele não vê o teatro perdendo o público. Às vezes ele perde divulgação, porque nem. Claro, porque a mas assim, divulgação é muito cara, principalmente aqui em São Paulo. O teatro não deixa. Não deixa, porque é completamente diferente, né? O teatro é ao vivo, então é outro barato. Mas a minha pergunta é assim, é o que tu acha mais legal, cara? Não, na verdade,
Eu sou mais consumidora de cinema. Então, assim, eu como espectador, o que eu mais consumo é o cinema. Então, assim, o cinema pra mim é fonte de inspiração pra qualquer coisa que eu faça. Quando fala cinema é o cinema, sala de cinema e a linguagem de cinema, a sétima arte. Então, assim, se eu vou fazer um trabalho ou para TV, ou para teatro, ou para cinema, eu costumo me inspirar muito através de filmes. Então, assim, para mim é especial o cinema, eu estou muito em casa com cinema, eu consumo muito cinema. Agora, por exemplo, de novo falando da Inimigas Íntimas, é uma peça de teatro onde eu tenho imenso prazer. Assim, o meu prazer como atriz fazendo Inimigas é como se eu estivesse fazendo do início até hoje. É porque o argumento foi meu, quer dizer, é um argumento meu que o Arthur José Pinto desenvolveu, colocou toda a roupagem de comédia, criou mais personagens, o tema carreira. Então, assim, todo questionamento que a gente tem pessoal e das nossas amigas, assim, tudo que a gente viu que seria interessante discutir, os mitos, e rir da nossa própria loucura, porque a gente é louca mesmo. Então, assim, a gente fala com muita vontade, com muita propriedade, a gente se diverte muito. Então, assim, é um projeto de teatro como eu nunca tinha me divertido tanto. Há pouco tempo também eu fui ao Rio, na verdade, foi de substituição, numa peça muito bacana, que é uma peça que a Carolina Ferraz, a Arlete Salles e a Thaís Araújo compraram. É uma peça de sucesso na Broadway. E elas estrearam no Rio, chama Amores, Perdas e os Meus Vestidos. E a Carola, que é minha amiga, me chamou para fazer uma substituição de 2 semanas no lugar dela. Tá? Eu fui, fiz, depois fui substituir a Thaís, porque eu já conhecia a peça. E é uma peça. E é uma peça assim, que me deu muito prazer de fazer também, entendeu? Pelo texto, que é um texto muito bonito, assim, várias mulheres contando a história da própria vida através de peças de roupa que marcaram a vida delas. Então, assim, o texto eu amei fazer. E pelas colegas, né? A Ivone Hoffman também, além da Arlete Salles, da Carolina e da Thaís. Então, assim, eu descobri que teatro pode ser tão prazeroso quanto cinema. Divertido. E televisão também, pra mim, eu também acho que talvez tenha sido sorte. Eu fiz produções em televisão que também foram muito parecidas com o cinema. Desde o primeiro trabalho, que foi esse Tieta, um trabalho super cinematográfico, Luiz Fernando Carvalho, assim como o Jaime Jardim, tem uma estética de cinema.